o nosso Mediterrâneo. O túnel Rebouças é o nosso Mediterrâneo, que divide essa cidade mais partida do que a do Zuenir Ventura enxergou em 94. E isso explode numa cidade cada vez mais cara, gentrificada, na ideia de uma cidade global, onde, deputados, aquele que está fora da economia, aquele precariado, que não serve para a economia, que não frequenta o shopping, que não vai ao teatro, que não vai ao cinema, ele passa a ser uma ameaça. Ele não precisa cometer crime, como diz o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, né, de forma brilhante. Entre o supérfluo e o criminoso, a linha é muito tênue. É muito tênue. Esse que não frequenta os símbolos de uma cidade, o mercado, onde o mercado determina tudo, quem é cidadão e quem não é, onde a dignidade passa a ter CEP. Nessa cidade, deputada Marta Rocha, nessa cidade, pela lógica do mercado, e o mercado personificado, o mercado acorda nervoso, vai dormir tranquilo, não, uma cidade que personifica o mercado, uma economia que personifica o mercado, despersonifica quem está fora desse mercado, e não são poucos. O precariado hoje é grande, e é esse precariado que se espalha nas áreas, que não tem acesso à cultura, que não tem uma escola pública que dê significado, que não tem uma escola pública que consiga interferir no seu local de moradia, sendo um espaço maior de democracia e de transformação de uma realidade. Essa é uma questão social, sim, prefeito. Essa é uma questão social gritante. Empurrar a questão social como questão de polícia é antigo no Rio de Janeiro, não é novo. Tem séculos que isso é feito e nunca deu um resultado positivo, a não ser o crescimento da violência. É disso que a gente está falando. É lamentável, se somando ao prefeito, ver o governador dizer que se está descalço, está de bermuda e está indo para a praia, é suspeito. Está aqui. Está aqui. Como é que um governador diz uma coisa dessa? A frase é a seguinte: se tiver um ônibus com adolescentes que não pagaram passagem, estão descalços, de bermuda, sem documento, leva para a delegacia. Não pagar passagem é uma coisa. Agora, descalço, de bermuda, você precisa ter o mínimo de informação do que é delito, do que não é delito, para saber se a polícia pode levar para a delegacia. Mas que história é essa de criar oficialmente no discurso do governador a classe perigosa? A classe perigosa é aquela que se veste uma forma, que tem uma cor, que pega um determinado ônibus, que tem um determinado trajeto, que tem um determinado CEP. É essa a classe perigosa que não frequenta os shoppings, se entrar é seguido, que não vai a cinema porque não tem, que não vai a teatro, que está numa escola sem significado. É essa a classe perigosa. E não é verdade que a polícia não possa agir, e nesse sentido o secretário de Segurança, que é outro que tem que ser chamado na sua responsabilidade da produção de um discurso, que tem total responsabilidade nas práticas de justiçamento que acontecem na ponta. Esse justiçamento é resultado da irresponsabilidade da produção de discurso de gente que tinha que ter autoridade pública e que tinha que ter preocupação com o que está acontecendo, o que está por vir no Rio de Janeiro. Peguem a decisão judicial, senhores e senhoras. Peguem a decisão judicial que fala sobre a apreensão dos meninos. Peguem, está aqui. O ponto 4, está aqui a decisão judicial. O ponto 4 diz claramente, deputada Marta Rocha: realizar a busca pessoal isolada ou em coletivos quando a situação assim justificar, a fim de proporcionar maior segurança para o público que se encontra ou que se desloca para as praias. Está escrito na decisão judicial. A polícia pode sim agir. Quando o secretário de Segurança diz que a polícia está engessada, ele joga contra a verdade e cria uma sensação de insegurança na sociedade, sendo profundamente irresponsável com a consequência do seu discurso, porque ele é um secretário de Segurança que não produz a verdade ao dizer isso. Mas não é só uma pessoa que não diz a verdade, é uma pessoa que tem uma autoridade, que o seu discurso tem um efeito. E o efeito pode ser absolutamente desastroso no Rio de Janeiro, é inconsequente. É claro que nós não concordamos com o justiçamento. É claro que é grave uma sociedade que é olho por olho, dente por dente, e o Gandhi dizia, vai terminar todo mundo cego e banguelo. Não tem vencedor nisso. Mas não dá para dizer que não tem uma questão social e que não tem uma enorme, enorme responsabilidade das autoridades públicas. E para terminar, tendo a certeza absoluta de que a gente precisa de sensatez sobre essa questão social desse rio de margens opressoras,
Eu quero citar a Hannah Arendt, que diz, de forma brilhante, a gente começou na Alemanha, termina na Alemanha, né? Esperando que aqui não tenhamos os campos de concentração, que diz o seguinte: os homens aprendem que são supérfluos através de um modo de vida em que o castigo nada tem a ver com crime, em que a exploração é praticada sem lucro, em que o trabalho é praticado sem proveito e, sendo assim, a insensatez é diariamente renovada. Enfim, para que a insensatez não se renove num piscar de olhos ou num discurso inconsequente, a gente pede que as autoridades públicas entendam o significado da palavra pública. Obrigado.